Olá pessoas do YouTube, eu sou a Rebeca Reis e hoje eu quero saber, vocês se consideram uma pessoa obediente? Eu sei que é um pouco engraçado a gente pensar em ser ou não obediente na vida adulta, né? Porque geralmente obedecer está associado a criança, adolescente, alguém que deve satisfações para outra pessoa, digamos assim, né? Mas eu não sei se você lembra, quando a gente era criança, ser obediente era uma coisa muito importante. E geralmente estava associada à recompensa. Então, por exemplo, se você obedecer hoje, não se comportar mal na escola, você vai ganhar um chocolate ou você vai ganhar um brinquedo que você quer no Dia das Crianças. Então, obedecer estava muito ligado à recompensa que a gente ia receber. E sem perceber, na vida adulta também funciona assim. Por exemplo, você tem um serviço e aí você tem que obedecer o horário, bater o ponto, chegar no horário, sair no horário, fazer as funções ali que você foi contratado para fazer, porque, né, quando você obedece, você mantém o serviço e ganha seu salário, que é o objetivo de todo trabalhador no final do mês, né? E a gente faz isso de maneira mais assim, sem perceber, não é igual quando a gente é criança, ninguém fala pra você assim, você tem que obedecer pra ganhar seu salário. Você já sabe, já tá implícito na nossa mente que é isso que vai acontecer. A gente também sabe que desobedecer, né, no caso, priva a gente de algumas coisas. Isso a gente vê exemplo em várias coisas da vida. Certamente você já ficou de castigo alguma vez por conta de alguma coisa que você fez, ou deixou de fazer, ou já foi punido, né, depois de grande de alguma forma, aí, talvez no serviço, na faculdade e tal, sei lá, perdeu um prazo na faculdade, perdeu os pontos daquela atividade por conta disso. Porque a gente sabe que a desobediência leva a perder coisas também, né? E na Bíblia a gente vê exemplos disso. Moisés desobedece, ao invés de falar a rocha, ele bate a rocha e acaba ali perdendo o acesso à terra prometida. Jonas deveria ter ido para Nínive e não vai e acaba sendo engolido por um peixe. A gente vê vários exemplos disso. Aliás, todas essas desobediências que eu citei, seja da sua, da minha vida ou da Bíblia, originaram de uma primeira desobediência, que foi de Adão e Eva ali no Jardim do Éden, comendo o fruto proibido, né? Então já é do nosso conhecimento também que desobedecer traz consequências negativas da mesma forma que obedecer traz consequências positivas. Mas a minha pergunta é, e quando obedecer não te traz benefício nenhum e, pelo contrário, pode te dar até algum tipo de prejuízo? O que fazer? Como lidar, né? E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. A gente sabe que ao longo da caminhada com Cristo, a gente precisa abrir mão de muitas coisas para se tornar aquilo que Ele quer que a gente seja, né? Seus discípulos mais parecidos com Ele. E claro que isso é desde o início. A primeira coisa que Cristo nos chama a abrir mão ali quando a gente entrega totalmente a nossa vida para Ele é do pecado. Então a gente começa a desapegar de coisas que são ruins, que a gente entende que não é da vontade do Senhor para nós. Mas ao longo da caminhada, ao longo da jornada com Cristo, a gente pode acabar tendo que abrir mão de coisas que não eram necessariamente erradas, mas que não convinham, como aquele versículo de 1 Coríntios, ou 1 Coríntios, a informação vai estar aqui, que fala, né, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Então tem coisas que são lícitas, mas não convém. E talvez para você, sei lá, você tem um costume que pra você seja lícito e que não te faça mal, mas que se eu for fazer, pra mim vai me fazer mal, ainda que não seja pecado. Então a gente vai ter que aprender, né, sendo conduzido ali pelo Espírito Santo, o que a gente pode, o que a gente não pode fazer. E não viver só tipo assim, é pecado ou não é pecado. Mas, cara, como que isso me aproxima ou me distancia de Deus? E isso tem muito a ver com obediência. E sabe qual que é a parte mais difícil de obedecer assim? É não entender. É natural do ser humano se questionar e perguntar o porquê das coisas, isso até é bom. Mas quando o Senhor nos pede algumas coisas, nem sempre Ele nos explica o motivo. E pode ser que Ele nunca nos explique o motivo. Porque tem coisa que a gente não entende na hora e depois de um tempo a gente vai aceitando, vai lidando, vai entendendo. Mas tem coisas que o Senhor nunca nos explica o motivo. Talvez a gente nunca vá saber. Até porque o Senhor não nos deve satisfação. E aceitar isso é uma coisa muito dura, mas é verdade. Em Eclesiastes 3:11 diz assim: tudo que Ele fez é apropriado ao seu tempo. Também colocou a eternidade no coração do homem. Mesmo assim, ele jamais chega a compreender inteiramente o que Deus faz. Então, a gente pode ver aqui, né, que nem tudo, na verdade, muitas coisas a gente não vai entender 100% o que Deus pede, o que Deus fez ou o que Deus deixou de fazer, mas faz parte dos planos do Senhor. E confiar e ter fé é justamente isso, sabe? Obedecer mesmo que a gente não entenda. A partir disso, eu queria compartilhar com vocês 3 lições que eu tenho aprendido nos últimos tempos. A primeira delas é: obedeça independente das circunstâncias. Um exemplo que a gente pode trazer aqui é de Pedro, quando ele passou a noite toda ali com os companheiros dele no mar, tentando pescar peixe e... pescar peixe? Não, tem como pescar outras coisas, não sei, né? Tentando pescar e não conseguiu ali, né, encher as redes, não conseguiram nada, pra falar a verdade. E aquela era a profissão de Pedro e daqueles homens. Então pensa, o cara ia voltar pra casa sem nada, sem sustento, depois de uma noite inteira de trabalho exaustivo. E aí Jesus chega e fala assim: joga a rede do outro lado. Agora pensa comigo, você acha que Pedro não tinha feito isso
isso? Sendo ele um pescador profissional, você acha que ele não tinha tentado jogar a rede para todos os lados a fim de encontrar algum peixe? Mas mesmo cansado, ele explica para Jesus: olha, a gente fez isso a noite toda, mas como foi o Senhor que falou, eu vou fazer. E é essa atitude que a gente tem que ter. Ainda que a gente seja muito cansado às vezes de lidar com alguma coisa, de resolver alguma situação, a gente tem que entender: se foi o Senhor que pediu, eu vou obedecer independente das circunstâncias, independente se faz sentido ou não, se é racional ou não. Se foi Deus que me falou, se foi Jesus que ordenou, eu vou obedecer, porque é o melhor. As circunstâncias não eram favoráveis, mas Pedro tinha um direcionamento. E nós também temos. A palavra de Deus é o nosso direcionamento. Então, se na palavra fala faça ou fala não faça, comece, termine, obedeça. Porque independente das circunstâncias, o que o Senhor tem para nós é melhor, ainda que não seja na nossa ótica, mas nos planos dele, né? Ele que vê a totalidade das coisas, aquilo é o melhor para nós. O cenário muda, mas Deus não muda, e ele e a sua palavra são dignos de confiança. Então, obedeça, independente das circunstâncias. A segunda coisa que eu aprendo é que obedecer é a linguagem de amor de Jesus. A gente tem aquele livro, né, que o povo fala das 5 linguagens do amor, aí cada pessoa tem uma, ato de serviço, palavra de afirmação, toque e tal. Jesus, ele pede de nós obediência. Lá em João 14, isso mesmo, João 14, tá aqui minha colinha. No versículo 15 diz assim: se me amardes, obedecerei aos meus mandamentos. O que quer dizer isso? Não é possível obedecer Jesus sem amá-lo. E não é possível amá-lo sem obedecer. Sabe? Eu lembro que quando eu era mais nova, minha mãe falava assim: se você me obedece na minha frente, ok, tá certo, mas eu vou saber que você realmente é uma filha obediente quando você fizer o que eu mando sem que eu esteja vendo. Eu lembro que quando eu era pequena eu ficava tipo assim: não faz sentido nenhum, né? Talvez eu vou fazer uma coisa ali que ela não quer e tudo bem, sabe? Mas quando a gente cresce, a gente vai entendendo que realmente amar é você continuar respeitando a pessoa quando ela não tá vendo. E é isso que Jesus pede de nós. A diferença é que ele vê tudo, né? Mas é isso que ele pede de nós, que a gente obedeça. Porque isso é a demonstração de amor que a gente pode ter por ele. A obediência. Repito, não é possível amar Jesus sem obedecê-lo. Simples assim. A gente tem que obedecer. Porque é isso que ele pede de nós. Obediência total. E por que Jesus pede isso de nós? Porque ele foi obediente até a morte de cruz. A gente vai falar isso daqui a pouco. Porque o terceiro ponto é: eu não devo obedecer para ganhar algo, eu devo obedecer porque eu já ganhei algo. A salvação em Cristo Jesus. Como eu falei, Jesus, ele foi obediente até o fim. Lá em Filipenses, no capítulo 2, diz assim, no versículo 5: tende vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou de si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então pensa, certamente você já passou por alguma situação que foi difícil obedecer, mas de maneira nenhuma foi tão difícil quanto a de Jesus, que foi abandonado pelos seus, que foi desprezado, que foi humilhado e que não merecia. Eu acho que esse é o ponto. Jesus morreu por minha causa e por sua causa. Então os pecados que ele levou não eram deles, não era responsabilidade dele. Muitas vezes a gente sofre com as consequências das nossas próprias ações. E mesmo assim, as consequências não são tão drásticas, justamente porque Jesus foi obediente. E hoje ele nos dá a oportunidade ali, né, de ser perdoados por meio do sacrifício dele. Ele é o sacerdote, o sumo sacerdote e o sacrifício perfeito para nós, né? E entender que Jesus, o sacrifício dele é suficiente, tem que nos levar a obedecer. Eu acho que a coisa que eu mais falei nesse canal, e que talvez eu mais fale na minha vida, é que Jesus é suficiente. E ele realmente é. Em Colossenses fala que nele habita toda a plenitude. Então, enquanto você e eu somos falhos, incompletos, a gente tem muitos defeitos, poucas qualidades talvez, muitas falhas ao longo da jornada, Jesus é pleno, ele é completo e nele a gente encontra suficiência para tudo que a gente precisa. Então obedeça na certeza de que é o melhor. Isso me lembrou um louvor que eu ouvia quando era criança, no Criança Diante do Trono. Eu não vou cantar porque vou poupar vocês da dor do sacrilégio de me ouvir cantando. Mas fala assim: obedecer a Deus é sempre o melhor, pois ele é fiel e cumpre o que diz. Então obedeça, porque o Senhor é fiel. Ele cumpre as promessas, ele cumpre aquilo que ele escreveu na Bíblia, ele cumpre aquilo que ele falou com você. Então obedeça, obedeça e obedeça.
Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Conte aqui, né, compartilhe alguma experiência de obediência com o Senhor que você pensou assim, meu Deus, será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Mas você tinha um direcionamento, você seguiu e conseguiu ali, né, vencer essa dificuldade. Vamos nos fortalecer mutuamente aqui na fé, então deixe aqui seu comentário, compartilhe também com um amigo, né, que talvez esteja passando aí por um momento em que não sabe, talvez, né, eu obedeço esse direcionamento, eu permaneço aqui no que está confortável para mim. Enfim, compartilhe esse vídeo para que ele possa alcançar mais pessoas. Eu espero você no próximo vídeo. Um beijão, tchau, tchau!